casa do espelho velado. Dizem que certas casas guardam o que nelas se viveu, outras, o que nelas se morreu. A casa do espelho velado era uma dessas. Ficava na encosta de uma pequena cidade do interior, isolada entre árvores antigas e uma neblina que parecia nunca se dissipar. Ninguém se lembrava exatamente quando fora construída. Só sabiam que, há muito tempo, uma família inteira desaparecera lá dentro, sem deixar rastros. Desde então, a casa permanecia vazia, exceto pelas histórias sussurradas entre os moradores, passos nos corredores, luzes que acendiam sozinhas e um grande espelho no salão principal que nunca refletia direito quem passava diante dele. Quando Clara herdou a casa de uma tia distante, pensou que fosse uma bênção. Trabalhava como restauradora de móveis antigos e viu ali uma oportunidade de ouro. Poderia reformar, vender e mudar de vida. Chegou sozinha, numa tarde fria de outono, com o carro cheio de ferramentas e um coração dividido entre o medo e a empolgação. A fachada estava coberta de eras, as janelas quebradas, e o portão rangeu como se lamentasse sua chegada. Ao entrar, o ar pareceu mais pesado. Um cheiro de mofo e madeira podre invadiu-lhe o nariz. E bem no centro do salão, ele estava lá, o espelho. Tinha mais de 2 metros de altura, moldura entalhada em prata escurecida, coberta por um pano de veludo preto. Clara hesitou antes de tocar nele. O pano estava frio, quase úmido. Quando o retirou, uma sensação estranha percorreu-lhe a espinha. O vidro não refletia bem sua imagem. Havia um leve borrão, como se a superfície respirasse. Só está sujo, murmurou, tentando ignorar o desconforto. Mas quando virou as costas, jurou ter visto um vulto se mover atrás dela. Virou-se de novo. Nada. Apenas o espelho, quieto e opaco. À noite, os ruídos começaram. Passos leves no corredor, portas batendo sozinhas e o tilintar distante de uma risada infantil. Clara culpou o vento, os ratos, a imaginação, até acordar com o som de alguém sussurrando seu nome. A voz vinha do salão. Desceu com a lanterna na mão, o coração disparado. O espelho estava descoberto. Ela tinha coberto antes de dormir. Lembrava claramente disso. Na superfície via-se o reflexo da sala, mas diferente. As paredes pareciam limpas, a lareira acesa, e uma mulher de vestido antigo a olhava do outro lado do vidro, sorrindo. Clara deu um passo à frente, a mulher também. Mas o reflexo não era idêntico. Havia algo errado com seus olhos. Eram inteiramente pretos. A mulher ergueu a mão, e Clara sentiu o vidro pulsar, como se algo tentasse atravessar. Correu para o quarto e trancou a porta. Não dormiu o resto da noite. Nos dias seguintes, o espelho passou a mudar de lugar. Certa manhã, apareceu no corredor. Noutra, no quarto de hóspedes. Clara não se lembrava de tê-lo movido, mas não queria acreditar em nada sobrenatural. Ligou para o amigo Raul, fotógrafo e cético convicto, pedindo ajuda. Quando ele chegou, o clima parecia mais leve, como se a presença dele afastasse o peso que pairava no ar. Clara contou tudo: o espelho, os vultos, os sussurros. Ele riu, mas decidiu ajudá-la a registrar o fenômeno. Montou câmeras em 3 cômodos e passou a noite ali. Às 2 da manhã, acordaram com um estalo seco. O pano que cobria o espelho caiu sozinho. Raul se aproximou, rindo nervoso. Tá vendo? É só estática ou corrente de ar. Mas então a superfície começou a tremer. Do outro lado algo bateu, forte, como se alguém esmurrasse o vidro. As câmeras captaram o som. Raul se aproximou mais, encostando a mão. O vidro estava quente, quase queimando. Um grito ecoou, alto e agudo. No reflexo, a mulher de olhos negros aparecia de novo. Agora com o rosto deformado num sorriso horrendo. Raul tropeçou para trás, e o espelho rachou em diagonal, como se tivesse absorvido a energia ao redor. A luz acabou. Tudo mergulhou em escuridão. Quando amanheceu, Raul não estava mais lá. A câmera, caída no chão, mostrava o momento exato em que ele fora puxado para dentro da imagem, como se o espelho o engolisse. Clara tentou destruir o artefato, mas o martelo atravessava o vidro como se fosse água, sem deixar marcas. Então percebeu o pior. No reflexo, ela não aparecia mais. A mulher do outro lado, sim. Clara começou a sentir o corpo enfraquecer, a pele ficando pálida, como se estivesse sendo drenada. A cada noite sua imagem no espelho tornava-se mais nítida, do lado de dentro. 3 semanas depois, vizinhos notaram o portão aberto e chamaram a polícia. A casa estava vazia, o carro ainda na garagem. Nenhum sinal de Clara. O espelho, porém, estava novamente coberto pelo pano preto. Um dos oficiais, curioso, ergueu o tecido. No reflexo havia 2 figuras.
uma mulher de olhos pretos e, atrás dela, um homem com expressão de terror. Provavelmente eram os antigos donos, comentou o policial, virando-se. Mas do outro lado do vidro, as figuras sorriram, e o pano caiu sozinho, cobrindo tudo outra vez. Até hoje a casa continua abandonada. Quem passa na estrada jura ouvir batidas vindas lá de dentro. 3. Sempre em intervalos perfeitos. E, quando o vento sopra forte, há quem diga ver um clarão prateado no vidro do espelho, como se alguém o limpasse por dentro. Mas ninguém entra lá, porque todos sabem que o espelho não reflete o que está diante dele. Reflete o que quer estar.